Paz do Senhor, como é que vocês estão? Vamos prosseguir então as nossas lições da Escola Dominical. Hoje nós vamos falar a respeito da lição de número 10, que trata da Santa Ceia do Senhor, a segunda ordenança para a Igreja de Cristo. A lição tem como texto áureo 1 Coríntios capítulo de número 11, verso de número 26, que diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O comentarista diz que a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. O primeiro objetivo nesse sentido da lição 10 é apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. O segundo objetivo que nós temos que focar nas nossas aulas é o de mostrar o propósito da ceia do Senhor. Qual é o real objetivo dessa ceia? Por que realizamos esse evento? E o terceiro tópico seria refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. Já na introdução, nós precisamos abordar a tríplice perspectiva em relação à Santa Ceia do Senhor. Na questão do passado, diz que nós temos que contemplar Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. A segunda perspectiva, que é a perspectiva presente, a nossa real condição diante do Senhor, diante de Deus, e também como fomos alcançados pela graça do Senhor. A terceira, que é o olhar futuro, quando mantém uma expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Então, a realização da ceia, ela no mesmo evento, ela traz as três realidades: passada, presente e futura. Tá certo? Então vamos abordar, no máximo vai 10 minutos, nem vai precisar desse tempo todo, né? Então, mas a gente consegue falar isso em 5 a 7 minutos já na introdução da lição. O tópico 1 da lição, que é a natureza da ceia dentro da tradição cristã, e aí a tradição cristã a gente precisa entender que traz a tradição romana, a tradição de Lutero e a tradição pentecostal, tá bom? Então, na tradição romana, os celebrantes da ceia, os que participam da Santa Ceia, eles entendem que quando Jesus diz que isto é o meu corpo e isto é o cálice, eles entendem que nesse momento o corpo do Senhor, o pão, ele passa a ser transformado no corpo de Cristo. Então, o pão ele se transubstancia no corpo de Cristo. Da mesma forma, o cálice se transubstancia no sangue de Jesus. E nós não cremos na doutrina da transubstanciação. Na verdade, essa doutrina ela não tem fundamento bíblico, porque a própria palavra do Senhor ela fala que isto é o meu corpo, e não este é o meu corpo. Quando ela fala isto, ele está trazendo a questão de uma coisa que passa a ter uma simbologia. Por isso que nós oramos, na hora da celebração da ceia, para que o Senhor consagre o pão e consagre o vinho, que naquele instante passam a representar o corpo e o sangue do Senhor. Então, na tradição romana, na tradição católica, eles entendem que na celebração da ceia, o corpo e o sangue de Cristo eles são transformados no pão e no vinho. Isso não tem um respaldo bíblico, tá certo? De outro modo, Lutero, ele, na tradição protestante, ele entende que o vinho ele se tornam a converter no corpo de Cristo. Ele afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia e que o sangue de Cristo está presente no vinho. Isso aí, ele, diferentemente da transubstanciação, ele entende como um denominador de consubstanciação. Então, por um momento, o corpo e o sangue de Cristo ele passam a estar presente no momento da ceia. É um erro também doutrinário, porque nós entendemos que no tópico número 1.3, a posição pentecostal de que o pão
e o suco de uva, ele passa a simbolizar, é apenas um mero simbolismo, não tem nada de presença do corpo de Cristo, de transubstanciação. Não, o que acontece em relação à ceia é a presença espiritual do Senhor Jesus nesse ato memorial, tá bom? Então a tradição romana fala da transubstanciação, a tradição protestante ela fala da consubstanciação, mas a tradição pentecostal, nós que seguimos o evangelho, ela traz para nós apenas a questão memorial e apenas o ponto de simbolismo, nada material, visto que o Senhor Jesus ele se faz presente no sentido espiritual. Pois bem, dando sequência, o tópico 2 da lição, ele vai trazer para nós a questão do propósito da ceia do Senhor e se divide em 3 itens. O primeiro item é a celebração da expiação de Cristo, quando ele tem a tríplice vitória, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte e a vitória sobre o diabo, nosso adversário. Então Jesus ele venceu na cruz o pecado, a morte e o próprio diabo. O item 2, ele traz a respeito à nossa proclamação da segunda vinda do Senhor, tá? Que é o momento do arrebatamento, quando ele vier nos ares e os mortos ressuscitarem primeiro, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Tá? A igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando com forma bem nítida que teremos o nosso momento em que participaremos do arrebatamento da igreja, que é a segunda vinda do Senhor. Contemplando então o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nessa terra. Nós estamos aqui de passagem, nós não somos moradores desse lugar, estamos aqui de forma transitória, tá certo? E o terceiro ponto é a celebração da comunhão cristã, nós celebrando a nossa comunhão com os nossos irmãos e com Deus através do ato da ceia do Senhor. Ainda na questão de comunhão, o apóstolo Paulo, ele diz lá em Coríntios, capítulo 11, do verso 23 a seguir, traz todo o ritual da ceia, e quando ele fala sobre comer do pão e beber do cálice, ele fala que quando vos ajuntar, esperai uns pelos outros, porque é um ato de comunhão, é um ato de celebração entre os irmãos. Então lá em Coríntios tinha um problema de um comer antes do outro, e ele até recomenda, quem tiver fome, come em casa. O ato da celebração da ceia é um ato comum entre irmãos, em que nós devemos celebrar juntos. Algumas igrejas até fazem a distribuição do pão e do cálice, e as pessoas esperam um momento em que o pastor dá a determinação para que possamos cear. Isso eu acho louvável, porque o primeiro irmão que pega o pão acaba comendo antes, né? Embora seja no mesmo momento. Mas algumas igrejas elas têm essa prática do pastor distribuir o pão e o cálice para todos, e aí quando todos estiverem de posse do pão e do cálice, dá-se a ordem ou a determinação ou a liberação para que todos comam juntos, de forma que ninguém fique sem participar da ceia do Senhor. Vamos chegar no tópico 3, que fala a respeito do modo da celebração da ceia, e o comentarista pontua que Paulo, quando ele recomenda a forma de celebração da ceia, quando nós formos participar, nós façamos um exame e percebamos que não nos encontramos numa forma indigna de participar da ceia. Então nós temos que observar o que é participar de forma indigna. Naquela época as pessoas comiam o pão em maior quantidade que os outros e acabava, até por uma questão de glutonaria ou descontrole ou inobservância, uns comiam mais e os outros comiam menos. Então os últimos a celebrar a ceia, participar do pão, acabavam pegando migalhas. E isso não era correto, né? Porque havia um momento em que
todos deviam esperar uns pelos outros, e havia a distribuição ordenada. Da mesma forma, em relação ao vinho, o suco de uva, alguns bebiam mais que os outros, até o ponto de se embriagar. 1 Coríntios 11, 18, 21 e 22, ele traz esse contexto, né? A celebração da ceia também haveria a necessidade de ter reverência, respeito, ter temor de Deus, porque era um ato que, embora físico, trazia também e traz também um sentido espiritual no que diz respeito a Cristo estar presente. Então nós temos que ter a celebração de reverência, respeito, temor diante do Senhor. E também o terceiro aspecto é aquela questão da celebração festiva. Por que festiva? Porque nós estamos em memória do sacrifício de Cristo e cumprindo aquilo que Jesus diz: aquele que não come do meu pão e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Então nós temos que ter essa celebração, entender a importância, entender a questão da parte festiva, de estarmos participando em comunhão uns com os outros, que é comunhão horizontal, e também comunhão com Deus, que é comunhão vertical. Um ponto de conclusão que a gente vai chegar aqui, que é interessante também abordar, a lição até trata disso, e também tem a profissão de fé das Assembleias de Deus, é que, diferentemente do que algumas pessoas entendem, e aí eu volto lá na lição anterior, que é a lição 9, que diz que alguns acreditam que o batismo é para a salvação, e na verdade o batismo era um ato de quem já estava salvo. Da mesma forma, a ceia do Senhor é para aqueles que estão em comunhão com uns com os outros e com Cristo. Então eu participo da ceia por estar em comunhão, não para adquirir comunhão. Então a ceia, de forma reverente, de forma ordeira e de forma de temor diante de Deus, eu preciso entender que preciso estar em comunhão para participar da ceia. Se em algum momento da ceia eu perceber que algum irmão tem alguma coisa contra mim, ou eu tenho alguma coisa contra um irmão, eu preciso ir até esse irmão, me consertar com ele, me colocar em comunhão com ele, para que então eu possa participar da ceia do Senhor e esse ato seja recebido por Cristo através da sua igreja, para que haja então o sentido do propósito pelo qual ela foi ordenada, e nós entendemos e decidimos seguir essa orientação de Cristo para que a igreja ela possua vida, a ceia tenha o real sentido e cumpra o seu propósito. Era essa a abordagem que eu queria trazer para os irmãos, e até a próxima aula. Lembrando, curta o vídeo, se inscreve no canal, compartilha e dá o teu joinha. Beleza, pessoal? Deus abençoe você, você tenha uma ótima semana e que a aula de domingo possa ser uma aula de excelência. Não fique preso a esse vídeo, você também tem os subsídios que as lições elas nos proporcionam, e também tem outras literaturas que podem agregar a sua aula. Eu tenho certeza que você dará uma aula de excelência e seus alunos irão gostar demais do que foi colocado. Lembrando, cumpra a determinação de horário. Nós temos até 1h10 para ministrar a aula. Então, quanto mais rápido nós conseguirmos desenvolver a aula, mais tempo nós teremos para tirar dúvidas, falar algum testemunho após a celebração, a ministração da aula, tá certo? Lembrando que o testemunho ele não pode tomar o tempo que a aula nos é dada. Nós não podemos ultrapassar o limite da aula perdendo tempo apenas com testemunhos, tá certo? Que Deus abençoe você em nome de Jesus e até a próxima.